Matheus Ponte até 2028. O Botafogo renova o contrato com o jogador e aumenta o salário da joia uruguaia. Com a vitória do Cruzeiro de ontem sobre Bahia, o Botafogo, se ganhar do Mirassol, vai ao G4, ultrapassando justamente Bahia e Mirassol. Isso e muito mais. Tem aqui o Globo Esporte, tem SBT Esportes Rio, tem Charla Podcast, muita coisa sobre Botafogo e São Paulo e sobre Botafogo e Mirassol, próximo jogo do Fogão. Isso e muito mais agora. Então antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo, bora assistir, depois a gente volta. Amanhã tem Botafogo no Brasileirão, vai receber o Mirassol. Esse é um jogo atrasado lá da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem sabe tudo de Botafogo é Lucas De Sena, vai contar pra gente agora. Tudo bem, meu camarada? Grande Escobar, tudo ótimo. E você? Muito boa tarde para todos os amigos e amigas que nos acompanham no Globo Esporte. O Botafogo se prepara para amanhã receber aqui no estádio Newton Santos o Mirassol, um confronto direto pelo G4, já que hoje o Botafogo é o 6º colocado com 35 pontos, o Mirassol é o 4º com 38, mas uma vitória põe o Botafogo na 4ª colocação, ultrapassando o Bahia, 5º, e o próprio Mirassol, porque empata no número de pontos, e aí o Botafogo vai ter uma vitória a mais. Porém, para amanhã, o técnico David Ancelotti deve mexer mais uma vez na equipe. Até agora, em 16 jogos à frente do Botafogo, ele tem 15 escalações diferentes. Amanhã deve mexer de novo porque o Neto, goleiro que saiu com dores na coxa direita da partida contra o São Paulo, ainda sente dores e dificuldade de mobilidade. Ele ficou de passar por exames médicos hoje, eu falei agora há pouco com a assessoria do Botafogo, que ainda não divulgou o resultado desses exames. Então, para amanhã, o Léo Link é o provável goleiro titular. Botafogo que acabou de renovar com o Matheus Ponte. O fim do contrato dele era até o fim do ano que vem, agora vai até o fim de 2028. Esse jogo amanhã tem transmissão ao vivo do Premier para todo o Brasil. Um abraço, Escobar. Valeu, Lucas De Sena falando de Botafogo no Globo Esporte. Deixa eu falar rapidamente do Botafogo, pode ser? Botafogo, que, pô, fez um jogo modorrento contra o São Paulo. Perdeu o gol do Dineno, lembra dele? Tá no Dineno. Serviu pra ressuscitar o Dineno. Ficou contundido muito tempo no Cruzeiro. Mas sim, eu vou repetir. E era o Botafogo de novo com 3 zagueiros, 3 volantes, né? Vou repetir aqui. Com Danilo no time. Eu sempre falo isso. Estou com ódio. Muito ódio. Não aguento mais ver esse cara dirigindo meu time. Quero ele longe do meu time. Não quero saber da existência dele. Quero que ele vá para outra galáxia. Não aguento mais esse treinador. DVD? Não. O Paiva, né? Isso. Beleza. É isso? É isso. Dito isso, eu tenho uma notícia para dar pro torcedor. É o seguinte. Quando esse cara sai, o problema não está resolvido. Você precisa contratar um outro treinador. Ou seja, quando você está optando pela mudança de técnico, você está optando pelo novo cara que chega. Sim. E chegou um cara que a galera apoiou porque estava com ódio do Renato Paiva. É isso. A galera apoiou de olhos fechados, porque não há nexo nenhum de você validar um trabalho antes dele acontecer, sendo que é um treinador que você não tem nada nem antes pra você falar, ó, foi mal aqui, bem aqui. Não tem, mano. E todo mundo abraçou a ideia porque estava com ódio do Renato Paiva. Isso que aconteceu. Assim, falar de Botafogo aqui beira a maluquice, porque, de novo, 3 volantes de novo. Ancelotti já utilizou mais 3 volantes do que o Renato Paiva. E eu não entendi o porquê dessa escolha contra o São Paulo. Mesmo sendo no Morumbi. Ele usou 3 volantes contra a LDU. Sim. Caiu da Libertadores. Usou 3 volantes agora contra o São Paulo. E tem outros jogos que ele usou 3 volantes também. E assim, eu vi um post do Pedro Certeza que eu concordo nesse momento que ele falou, que é o seguinte, parece que o Botafogo está destreinando. Botafogo a cada jogo piora. Botafogo vai... Desentreinamento. Desentreinamento. Você não sabe o time que... Assim, você não tem noção da escalação que vai entrar em campo. Então, qual é o esquema tático? Quais jogadores que vão ser utilizados? Aí saem jogadores, aí por vezes como é que é? Problema estomacal. O Montoro, no caso. Montoro não joga, mano. Sim, por algum motivo tem... Foi Neto, Vitinho, Pantaleão e o Davi Ricardo apareceu, né? Posso mandar um abraço pro Certezas aqui? Pode. Queria mandar esse abraço pro Certezas, que tem uma frase que ele me disse, que eu não... Que ele disse, na verdade, que eu não esqueci. Tá em crise, chama o Vasco. Um abraço. Põe a guarda, né? Chamou o Vasco. Continuou em que a crise piorou. Agora, é o seguinte... É isso, eu acho que é um técnico que não... A torcida do Botafogo apoiou o Ancelotinho sem ter o menor conhecimento sobre o que ele poderia fazer, mas ninguém tinha conhecimento.
Como é que você vai apoiar um cara porque ele é filho do Ancelotti? Isso é maluquice, pô. Ou seja, desde a indicação do Ancelotti, eu achava que era uma situação perigosa. Se você acha o outro treinador horroroso, não sei o que aconteceu... Botafogo inventou um técnico. Você tem que olhar pro ano e perceber que até agora o trabalho do Ancelotti é pior do que o do Paiva. O Renato Paiva ganhou do PSG, disputou o Mundial, avançou de fase num grupo muito difícil, perdeu para o Palmeiras o grande jogo que demite o Renato Paiva. Mas você acha que é momento pra lembrar de Renato Paiva? Eu acho que é. Porque Mas não tem como dissociar não tem como dissociar. justificativa de demissão dele, né? Porque agora não, tem que aplaudir. Porque, não, eu acho que você tem que aprender com isso. Você não pode odiar um treinador... Mas você acha que estaria muito melhor se tivesse o Renato Paiva? Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que você não pode odiar um treinador e validar qualquer um que vem. Não, sim, E o que a concordo. torcida fez foi isso. O que a torcida fez foi... E o trabalho de Mas agora... também não é questão de abraçar na loucura, falar assim... Não é. o que abraçar na loucura, abraçou na loucura tipo, e a loucura tá aí. Não, perfeito. É Mas é o isso. que tinha. Ué, a torcedor escolheu acreditar na escolha do John Textor. Não, mas não dá, mano. Qual escolha? Eu também acho errada. Qual escolha, mano? A escolha de inventar um técnico que nunca Pô, treinou pelo amor uma de equipe. Deus, cara. Eu Isso acho já tinha absurdo. dado errado no Brasil. Comparo muito... Tem a questão de ser filho ainda, que piora... Pra mim, piora a situação. Né? Você tem... Que não é um auxiliar ali contratado e tudo mais. Aconteceu com o Kleber Xavier no Eu comparo Santos. muito com o Domenech no Flamengo. Muito. Porque validou-se na torcida do Flamengo contratar o cara porque ele era auxiliar do Guardiola. E na época o Flamengo tentou outros treinadores, não conseguiu a contratação. Um deles, o que tá no Cruzeiro agora, o Leonardo Jardim. E aí jogaram, mas o cara é auxiliar do Guardiola. A torcida recebeu bem, vem o auxiliar do Guardiola. O cara não tinha um trabalho como treinador. Sim. E agora o Ancelotti pior ainda, porque o Ancelotti é auxiliar porque ele é filho do Ancelotti, pô. Não tem nem a questão assim, fui lá contratar um auxiliar. Mas, assim, não, é porque ele é filho. Assim, a torcida validou isso. Mas... Eu acho que o trabalho é pior do que o do Paiva, nessa altura do campeonato. Ele é o técnico eliminado da Libertadores, ele é o técnico eliminado da Copa do Brasil, com as peças melhores depois da janela de transferências. Ele não consegue fazer o time jogar e tá a ponto de perder a vaga na Libertadores e na Copa do Brasil no ano que vem. Se não se classificar pra Libertadores Então, no Brasileiro, não vai pra Copa do Então, o Brasil. cenário que a gente tem é de um Textor pós-eliminação bancando muito ele. Aí, eliminado pelo Botafogo da Copa do Brasil. Bancando o Ancelotinho. Porque pra mim é E aí, muito agora, estranho. o cenário é um Textor não vai mexer. Isso tem um limite? O que precisa acontecer pro Textor se mexer? Ou ele vai, como ele é o dono, né? E como o Botafogo, teoricamente, não disputa efetivamente título nenhum, disputa de fato uma arrancada pra ganhar uma vaga na Libertadores. Se isso não acontecer, aí ele demite. Se o time tiver Mas você entendeu? matematicamente sem chance. Eu não disse que erro de demissão de técnico. Eu só disse que o erro da escolha deste técnico é absurdo. Mas você fica relembrando da passagem. Mas óbvio que eu vou relembrar. Óbvio que eu vou relembrar. Porque ele tirou porque um, botou você outro. tira um e valida o que vem. Você não pode validar o que Não, vem. eu acho que- Você pode tirar um desde que você tenha uma opção melhor do que porque o que assim, você tirou. se o erro você do- piorar... E pra mim Botafogo hoje... Mas o Renato Paiva depois Você assumiu o concorda? Fortaleza e foi demitido Tudo bem, já. mas aí é outro trabalho, né? é outro trabalho. Penúltimo colocado brasileiro. Eu tô validando o trabalho dele no Botafogo. Eu acho assim, se ele que fez o O que... maluco Não mandou ia aqui. ser ele que ia mudar o O patamar maluco do aqui, Botafogo. Cantarelli merece ver um looping de 84 horas de Botafogo e cara bobo. Eu posso ver um looping de 84 horas de Botafogo e São Paulo, que tá mais recente. Foi ontem. Foi muito ruim. Mas falando, Foi se ontem. ele... Foi ontem. muito ruim. Com um elenco muito melhor. Muito Porque ruim, depois assim. da janela, com Danilo. que Por não- exemplo, Danilo Montoro. que não tinha Cris Joaquim Ramos. Correia, toda essa galera chegou. Cris Ramos, Arthur Cabral, todo mundo chegou na janela. Neto trocou. Nem- Mas, É, assim, enfim. Mas, se assim, ele é- achou um motivo, claro, Pantaleão. pra Pantaleão. demitir o Paiva pelo erro do jogo do Palmeiras, depois do cara ter ganhado do PSG, que erro é esse que o Ancelotti vai ter que fazer pra rodar? Porque o Ancelotti já errou mais do que o Paiva. Era o planejamento. Ele errou foi com- mais já. Ele já errou mais. Mas O quem time- errou o ano Ele tem inteiro um time e melhor. continua errando é o Acontece, Textor. sim. Então, assim, ele errou no Paiva, ele errou agora com o Ancelotinho, e quem tá se ferrando nisso tudo é o torcedor do Botafogo. O torcedor do Botafogo não sabe qual time que vai entrar em campo. Por exemplo, ontem, pra mim, a escolha de 3 volantes pra enfrentar o São Paulo no Morumbis... Três volantes de novo. Eu acho que não faz no menor foi sentido. crime lá atrás. Porque o São Paulo vai jogar de forma mais reativa, não vai querer reter a bola. É jogo pro Botafogo jogar como se estivesse no Engenhão. Era pra jogar como se estivesse em casa, Como se fazia- impondo. Um elenco muito melhor. Como fez ano O passado. Dineno é a terceira opção de centroavante do São Paulo. Eu quero- Porque o André se machucou, o Calé se machucou. Eu Então, quero assim, entender por que que o São Paulo dá tanto medo assim pro Ancelotti pra ele Sim. colocar 3 homens de meio de E campo? aí eu quero entender por que a revolta acontece
no Mundial, quando você perde pro Palmeiras, que é um jogo no Mundial de clubes contra o adversário ali de um grande nível. Com 3 volantes. 3 volantes. Aí você, beleza. Se isso for o motivo... Se isso for o motivo, ele já era pra ter caído, pô. Aqueles caras 3 volantes contra a LDU, perde o jogo, é eliminado, na minha visão, a LDU é um time muito mais fraco que o Palmeiras. E numa competição de Botafogo tinha, sim, chances de vencer, que era a Libertadores. Não ganhar bem em casa foi ridículo. Não ganhar bem em casa. Agora bota 3 volantes de novo. E a galera não tem a irritação e num confronto direto. Antes. Sim. Agora, o São Paulo tá empatado em pontos agora com o Botafogo. Assim, e ali pode perder o sexto lugar, que é vaga pra pré-Libertadores. Faço um desafio a quem for. Alguém aí tem na cabeça qual é o time ou o estilo de jogo que o Ancelotinho tenta imprimir e no ele Botafogo? não sabe, ele não sabe, ele não tem. Trabalho dele, ele não cara. tem. Eu quando ele comecei a narrar com também, o carro andando. o primeiro jogo que eu narrei era uma merda. Sim. Tá ligado? Às vezes ele repete Porra, meu irmão. aquele 4-2-4 do ano passado, mas que não é dele. Não. Aí ele vem com esses 3 jogadores no meio de campo. E até parando com pra... 3 caras na frente. Aí o Ítalo falou, Savarino não sabe se ele é Danilo- meia, se ele é Exatamente. ponta. E até você Danilo assistir no é tom de jogo. ponta. Não, e até você assistir no jogo, você percebe que é muito mais na individualidade dos jogadores do que numa tática em si. Por exemplo, a gente estava lá, o Botafogo e Bragantino, a gente viu uma atuação maravilhosa do Danilo, a melhor atuação dele com a camisa do Botafogo. A gente viu uma atuação fora da curva do Newton. do ponta, o Santi Rodrigues. Santi Rodrigues jogou muito bem individualmente. Então, assim, muitos jogadores sendo elogiados individualmente, você não vê uma consistência tática. Você não vê, o time jogou desse jeito contra o Bragantino e agora tá repetindo esse mesmo jeito agora Como contra o São tinha Paulo. na época do Arthur Jorge. Não tinha. O Arthur Jorge, você entendia o estilo de jogo. Você entendia que às vezes ele ia querer ficar com a bola ou às vezes ele ia querer jogar no jogo de transição. Então, assim, o Ancelotinho também não sabe. O Ancelotinho tá aprendendo a ser técnico. E o John Textor achou Mas isso não era muito inventar claro, ele não? pra pegar no Isso meio não era claro, não, na hora da escolha? Às vezes o Felipe Luiz também não era técnico. Mas é outro contexto. Eu sei, eu entendo. Mas ele também foi colocado e foi muito bem. Teve torcedor do Botafogo usando o exemplo do Felipe Luiz. É ocasional também. Também, Foi não. sorte Mas no é isso que eu tô Flamengo. falando. Felipe Luiz. Mas assim, teve gente usando esse exemplo do Felipe pra justificar a contratação do Ancelotti no Botafogo, tá? A questão é que, cara, assim, você passar ou pelo Paiva ou pelo David Ancelotti, a questão é o planejamento que não existiu. Sim. Talvez, assim, a mentalidade, não tô dizendo que aconteceu, mas talvez a mentalidade do técnico seja, vamos entrar em 25 surfando no que aconteceu em 24. Sim. Então, mas o que eu tô falando é o comportamento da torcida, porque a gente tem muita nessa parada Mas no o Brasil. torcedor é passional, cara. Sim, mas eu brigo aqui, que é assim, o ódio... Tudo bem, mas o ódio ao anterior não pode fazer você validar qualquer um que vem. Eu entendo essa tua briga. Se você tiver o ódio pelo cara, tudo bem, se tem o ódio pelo cara, aí ele vai botar o Ancelotinho, está errado pra botar esse maluco. É essa a visão que tem que ter. Você não pode... não, odeio aquele cara, então qualquer coisa é melhor. Cara, mas não existe qualquer coisa não é o melhor. torcedor do Botafogo, É o isso. torcedor. Ele isso. age assim em qualquer lugar. O cara lá no Fluminense gritava, fora Diniz, chegou o Mano. Puta que pariu, chegou o Mano. É isso, entendeu? Mas isso é maluquice. Aí a gente Ele fica salvou nessa. O torcedor, ele vive nessa loucura, né? Perdeu, tem que trocar. E ele não quer saber quem que vai entrar. Exatamente. Se o cara que vai entrar aqui é bom que bota alguém no lugar. Mas não é E fácil os avaliar que um dirigentes, eles treinador que entram não nessa é onda. treinador tem grandes chances de dar errado, ou não? Não, muita chance. A maior chance de dar errado, se der certo, é uma surpresa. Sim, é surpresa. Não é? Ou Ele não? no futebol dessas lendas, né? Porque você Você não pega tem alguém que nunca trabalhou Você não tem naquela nenhum função, bota histórico lá. dele. Ele foi muito bem no Toluca, ele foi muito bem, não sei o que lá. Com o Ancelotti não tem isso. Não tem. Ele nunca foi bem, ele não foi nada. Ele deveria nem tão- nem começar mal, nem bem. num time menor, e aí ter um trabalho ok, e aí Porque a gente tá falando do atual campeão brasileiro Exatamente. e da Libertadores que É chutou óbvio. o planejamento 2025 Óbvio. pro alto. E, inclusive, ficava naquela porra de falar o ano do Botafogo só começa em maio e largou o Carioca, não chegou Não, nas fases finais. Por conta disso, o Botafogo pode não ir pra Copa do Brasil do ano que vem. Sim. Por conta de ter largado o Carioca no início do ano. Então, assim, o John Textor tá errando e tá se lambuzando na merda. mas É um negócio de maluco. Eu só não sei porque ele não se irritou até agora com o Ancelotinho, como ele se irritou com o Paiva. Porque agora... Será que não jogou a toalha botou o pro cavalinho na chuva. Acabou o ano, Agora cara. tá tudo valendo? Exato, agora cai na ele tá- Libertadores, cai na Copa do Brasil, Ele não na tá- Libertadores com 3 volantes. O Textor beleza? não tá muito menor do que ele era antes? Tá menor, ele vai começar a assumir os erros. vai Gente, começar é a primeira tirar o vez que cabelo um da chuva. treinador sem experiência assume. Não é.
Tô falando O Dunga assumiu a seleção. O Dunga assumiu a seleção brasileira sem nunca ter sido técnico. Sim, acontece entendeu? isso. A gente tá falando do Felipe. Kleber Concordo, Xavier foi uma no Santos, jogada foi assim. de sorte absurda do Flamengo. Mas o Felipe é um cara Foi extremamente sorte. dedicado também, é um cara estudioso, né? Não, Enfim. tinha uma história de ídolo no clube. Também. Tem trabalhos na base já bons, né? O Felipe Luiz. O que é isso, gente? Eu te imploro, vem 2026. Mas pra chegar 2026 na paz, tem que ser brigando por Copa do Brasil e Libertadores. E pra isso, tem que estar lá no G4, minha gente. O Botafogo precisa abrir o olho. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Venê Casagrande e Lucas Pedrosa, você de casa. A gente gosta de olhar sempre também o olhar do treinador. Porque às vezes a gente chega... Por que não botar o Montoro? Por que não botar o Santos? E quando a gente vai ver, o cara tinha uma explicação clínica pra essas escolhas ou não escolhas, né? Então, assim, pra umas coisas eu vou entender o Ancelotti, mas pra muitas eu não vou concordar. A gente olhar o recorte dos jogos do Botafogo... São jogos muito ruins, tá? Sobretudo dentro de casa. Tirando o Red Bull Bragantino, o Botafogo tem uma sequência não tão boa jogando dentro de estádio Newton Santos. Mas tinha uma ótima sequência jogando fora de casa. Mas depois da data FIFA, parece que o Botafogo perdeu um pouco da energia. Eu não sei o que aconteceu. O primeiro jogo com o Vasco em São Januário, que foi antes da data FIFA, foram os primeiros minutos avassaladores. Meu Deus, o Botafogo... E depois o Botafogo não jogou mais. No jogo no Newton Santos em casa, até teve um volume, mas pouca efetividade. E esse jogo contra o São Paulo, me desculpa, o São Paulo não estava no seu primor. O São Paulo não fez uma partida de almanaque. O Botafogo também perde para ele mesmo. Aí eu olhei a escalação, 7 mudanças do último jogo. Venê, 7 mudanças. Aí eu fui olhar cada uma. Eu falei, não é possível que as 7 mudanças ele escolheu mudar. E aí a gente vai explicar aqui pro torcedor, porque ele falou isso, o Ancelotti, em relação ao Santi Rodrigues, que ele estava num quadro gripal, e aí a gente entende. Em relação ao Montoro, que ele falou, e eu já vou chamar você nesse papo em relação à intensidade que o Ancelotti falou. E também o Marlon Freitas, que não estava 100%. E aí ele muda um pouco ali o meio de campo, escolheu botar 3 volantes, Pedrosa, o Nilton, o Alan e o Danilo. Ele justificou, e eu acho que foi uma experiência, e tem que acontecer pra você. O Natan Fernandes, pra quem não sabe, se machucou. Sim. Né? O Arthur machucado. O Arthur Cabral nem viajou também machucado. Então ele tinha uma lacuna ali pelo ataque do lado direito. E ele escolheu improvisar o Danilo. Não deu muito certo, mas eu entendi a tentativa. Porque ele falou que lá na Premier League o Danilo já tinha feito essa função. Tá ok. Mas eu não concordo, por exemplo, quando ele escolhe, por exemplo, deixar o Barbosa e o Alex Telles, por uma questão de minutagem e tudo mais. Gente, um jogo pós-eliminação de Copa do Brasil, que era a vontade do torcedor de vencer, de tocar numa taça, esse jogo não é sobre 3 pontos. É sobre moral, é sobre o pensamento do restante da temporada. Tem que deixar tudo nesse jogo, Pedrosa. Tem que deixar qualquer... mas vai jogar no sacrifício. Tem que jogar no sacrifício um pouquinho. Eu não... Algumas escolhas eu entendi. Outras, como o Alex e o Barbosa, eu não entendi. Você perder 3 lideranças ao mesmo tempo, o Marlon, que não tinha como, beleza. Mas o Alex Telles e o Barbosa, eu acho que tem umas coisas que não tinha o que ele fazer, mas outras dava para retocar. E talvez falta um pouco até de experiência do cenário do calendário brasileiro, Pedrosa. Eu tô completamente com você, Fernanda. Principalmente nessa questão de poupar jogadores que, além da entrega técnica que eles têm em campo, eles conseguem ter uma entrega psicológica. Barbosa é um líder, Alex Telles é um líder. O Botafogo precisava dar uma resposta pro seu torcedor. Cara, tomar um gol com 6 minutos de jogo, da forma que foi. E assim, gente, eu não sei se vocês acompanham o São Paulo. O São Paulo é bem treinado pelo Crespo, o São Paulo tá vendo uma ótima fase. Mas o São Paulo tava cheio de desfalque. Todos os jogadores do São Paulo do meio pra frente eram reservas. E o Botafogo conseguiu perder para o São Paulo e poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais. Então assim, cara, eu vejo que o Botafogo, toda hora com o Ancelotti, parece que ele tá recomeçando. Ele não consegue manter uma coerência de trabalho, uma coerência de escalação. Problemas acontecem, como por exemplo no jogo contra o Vasco, o Danilo não esteve à disposição, o Montoro teve a gastroenterite e tudo mais. Mas, cara... É como se ele tivesse toda hora testando um novo time e estivesse na primeira semana dele de trabalho. E ele não está na primeira semana dele de trabalho. Essas improvisações, o Danilo já jogou de meia direita lá no Nottingham Forest. Cara, o Danilo não é meia direita. Desculpa, gente. Isso não existe, pô. Ele é um volante que pode até jogar como um terceiro homem. Meia direita, ele não é o Gerson, pô. O Gerson fazia isso no Flamengo. Isso não existe. Então assim, cara, eu vejo que o Botafogo precisa recuperar mentalmente o seu norte na temporada, poupar jogadores.
poupar jogadores? O Botafogo só tem um Campeonato Brasileiro, vai poupar pra quê? Vai poupar por quê? A não ser que tivesse uma indicação lá de se jogar vai lesionar. Pô, cara, não é possível. Acho que até os próprios jogadores têm olhado pra isso e falado assim, cara, eu queria jogar, eu queria ajudar o Botafogo, eu queria me manter. E vou repetir aqui, o Botafogo, se não se classificar pela Libertadores, corre um grande risco de não ficar nem classificado para a Copa do Brasil 2026. Por quê? Porque todo o planejamento da temporada do Botafogo foi ridícula. Desculpa a palavra, foi ridículo. O Botafogo abriu mão de títulos no início do ano, no trimestre. Aí o dono falou, o John Textor, nosso ano só começa em março, nosso ano só começa em abril. O ano começou e terminou em setembro. Foi o ano mais curto que eu já vi do futebol brasileiro com o Botafogo. E assim, o Botafogo não tinha nem time para ter um ano tão curto e muito menos, com tudo que tinha ganhado, Brasileirão, Libertadores, para passar a temporada que está passando. A temporada do Botafogo, para mim, ela é vergonhosa diante do que foi o ano passado e diante da expectativa do torcedor. O torcedor não merece o que está acontecendo. O torcedor não merece ver uma equipe que tem um investimento de mais de 600 milhões de reais na temporada fazendo o que tem que fazer, deixando de fazer o que tem que fazer. E aí, Fernanda, é aquilo que eu já falei. Desculpa. Quando ele foi contratado, eu trouxe aqui no programa. O Botafogo é muito grande para apostar em um treinador que não tem experiência. Ele é um cara que vive ao lado do pai, que é o maior técnico da história do futebol em relação a títulos, que teve várias experiências como auxiliar, mas o Botafogo é muito grande, cara. Pra você dar a primeira experiência de trabalho pra esse cara no ano que o Botafogo foi campeão da Libertadores e Brasileiro. E mais uma vez o que me parece ele não tem casca pra treinar um time desse tamanho. Ele não tem casca pra aguentar a pressão e ele nem sabia como é a pressão do futebol brasileiro, ainda mais com o Botafogo. Então acho que são muitas escolhas erradas. Primeiro do dono, o maior culpado de todos, assim como ele foi o culpado em 2024, em 2025 ele é culpado direto pelo fracasso do Botafogo. E depois a gente vai pro técnico, a gente vai para Renato Paiva, a gente vai para Ancelotti, a gente vai para os jogadores também que tem que ter responsabilidade, tem que chamar responsabilidade. Mas assim, a fase do Botafogo para mim, o ano do Botafogo foi jogado no lixo por falta de planejamento. Muito bem. Ô, Vene Casagrande, em relação ao Montoro, e aí quando eu falei do Danilo, que eu concordei, é porque realmente se não fosse o Danilo, eu nem sei qual escolha faria. Poderia colocar o Jefinho ali, pelo lado direito, e botar o Matheus Martins começando. Tinha outros recursos? Tinham. Mas quando eu falo que eu entendo, eu quero dizer que realmente ele tentou, porque, de fato, as baixas eram muitas para esse jogo. O Arthur Cabral e o Arthur nem viajaram. Até o ponte de ponta poderia jogar. Poderia, é uma opção boa. É a posição dele. Mas olha, o que está acontecendo, gente, ele está cometendo erros de um treinador que está começando a carreira dele. Ele está aprendendo também, isso precisa ser dito. Isso foi um risco assumido pelo John Textor quando contratou o Ancelotti. A gente sabia que isso iria acontecer. É só a gente pegar outros casos de treinadores que começaram. Vamos lá. Domenech Torrent, na época de Flamengo, foi a mesma coisa. O próprio Kleber Xavier, recentemente lá no Santos, começou a trajetória dele como treinador, os erros bobos de uma pessoa que está começando a sua trajetória como técnico. E ele errou ontem, e como vocês já bem mencionaram, não faz o menor sentido você poupar dois importantes jogadores, sendo que o Botafogo agora só tem o Campeonato Brasileiro. Ah, mas eles só podem jogar X minutos. Beleza, você começa com esses jogadores e depois tira no decorrer da partida. Por que ele não tirou o Neto, por exemplo? E aí quis o destino que o Neto saísse do jogo e o Léo Link mostrasse para ele que o Léo Link tem que ser titular nesse momento. O Neto não chegou bem ao Botafogo. A confiança dele está lá embaixo. Ele vem errando várias vezes. É porque ficou notório contra o Vasco da Gama porque acabou saindo o gol. Então, assim, o David Ancelotti está cometendo erros de um treinador que está iniciando a trajetória dele como técnico. Isso precisa ser dito. Ah, então a culpa é totalmente dele? Não. A culpa é de quem assumiu esse planejamento totalmente errado. E o John Textor já avisou que ano que vem vai ser a mesma coisa. Então ele vai fazer esse all-in novamente, o que eu acho errado. Planejamento é tudo no futebol, não é porque deu certo em 2024, queria dar certo em 2025, que vai dar certo em 2026. Acho melhor o John Textor rever essa situação. E sobre o Montoro, se você quiser, eu posso tenho as aspas aqui em relação ao Montoro, em relação ao Marlon Freitas também. Ele falou que o Marlon Freitas não treinou, teve um golpe, né? Não é uma lesão, mas um hematoma, ou seja, era uma questão realmente física ali. E aí ele entrou hoje mais porque
eu precisava do capitão, ele falou. O time perdeu completamente a organização, precisava de um jogador no campo para ajudar nos últimos 30 minutos nesse sentido. Em relação ao Barbosa, ele falou que o Barbosa jogou o jogo importante contra o Vasco, que também vem de jogar jogos e não está 100%, e aí ele fala da palavra dele não estar 100%. E aí eu dei uma opinião em relação ao Barbosa, que eu acho ele um cara extremamente importante. E é o que a gente chama de fominha, né, no futebol. Provavelmente tá um cara banco, ele tá que gosta de jogar. Exato, eu acho que é uma escolha que eu não faria. E ele falou também que a questão física, o Alex Telles, pela sequência de jogos. Então eu discordei dessas duas escolhas em começar com esses dois caras. E aí eu tô falando não só, eu já falei e repito aqui, o futebol, e hoje a gente tá migrando isso no futebol brasileiro, a intensidade é tudo, a gente busca isso a todo tempo, mas ela precisa ser temperada, ainda, sobretudo aqui no nosso futebol brasileiro, temperada com fatores desequilibrantes como jogadores fora de série ou que mudam roteiros de partida, como já falamos aqui, e obviamente pessoas com lideranças, cada uma com seu perfil. O Marçal, que entra no Telles, é um grande capitão, talvez o maior de todos, mas você perder, abrir mão do Alex Telles e do Barbosa, eu acho que eu não faria. Eu acho não, tenho certeza. Eu acho que o Barbosa é o caso mais grave. Eu também acho. Pelo substituto, tá? E isso não é uma crítica a quem entrou no lugar do Barbosa, mas não tem a liderança. Por exemplo, no caso da lateral esquerda, o Marçal consegue exercer o papel de líder, tal como o Alex Telles consegue. Então você não perde tanto. Agora, você tirar os dois ao mesmo tempo é um erro grotesco de um treinador que eu repito que está começando a trajetória dele. E aí os restantes das escolhas, o Cris Ramos é porque o Arthur Cabral machucado. A improvisação do Danilo, que já debatemos muito isso aqui, porque o Arthur nem viajou, nem o Nathan Fernandes, que também está machucado. E aí ele escolheu por essa opção de 3 volantes, e ele fala, Pedrosa, a ideia de escalar 3 volantes foi, primeiro, pela falta de um ponta-direita que temos. Porque o Álvaro Montoro, eu não considero que esteja preparado para jogar um jogo com a intensidade de hoje. E aí ele fala mais, não considero, em relação ao Montoro, que está preparado. Nos últimos 2 treinos, falei com ele, não tinha muita energia. Seguramente vai estar contra o Mirassol, que é quarta-feira. Lembrando que o Montoro vem de uma gastroenterite no jogo contra o Vasco, ou seja, é um garoto jovem, às vezes não recuperou ali clinicamente 100%, porque ele fala aqui de intensidade e energia. Eu acho que o Matheus Martins, que entrou, poderia fazer a função de ponta-direita também, é um jogador que tem condições de fazer isso, e até o Savarino. O Savarino já jogou de ponta-direita, gente, várias vezes na carreira dele. Não foi uma, não. Foram várias vezes. No Atlético Mineiro, no próprio Botafogo ele já jogou de ponta-direita, ele poderia fazer essa função. O ponto principal pra mim é que qual foi a última grande partida do Botafogo no ano de 2025? Agora contra o Red Bull, né? Foi uma boa partida, Grande partida. Foram contra o Red Bull, que também é um dos piores times pós-Copa do campeonato. Não tô defendendo não, mas foi essa. Porque se você olhar todo um recorte de 10 jogos, ela foi uma coisa... Ela e o Fortaleza. A partir do momento que a gente para pra pensar, já é preocupante. Porque se a gente soubesse, tava aqui na ponta da língua. O Botafogo não jogou nada contra a LDU no primeiro jogo, não jogou nada no segundo jogo, jogou muito mal contra o Vasco no primeiro jogo e no segundo jogo, no máximo, fez um jogo mediano. Não foi efetivo, né? Tem que ser. Exato. Contra o Corinthians em casa não foi bem, contra o Vitória em casa não foi bem. Tem alguns jogos recentes que não tá legal. E o que a gente entende, essas mudanças de peça, elas são necessárias no futebol. Total. O Flamengo teve que entrar com muitos desfalques. Mas quando você já tem um padrão, uma coisa consolidada, isso não muda muitas características. Mas quando você não tem, as peças, a cada jogo parece que a gente vê um Botafogo diferente. E o Matheus Ponte está valorizado, com razão, com justiça, né? Recebe agora um aumento salarial e renovação por mais 2 anos. No caso, ele tinha contrato até o final do ano que vem, né? Tinha mais 1 ano e meio de contrato, até o fim de 26, e agora renovou até o fim de 28. E teve um aumento salarial, logicamente. Lembrando que o Matheus Ponte ele teve aí proposta do Al Jazeera, lá da Arábia, por 33 milhões de reais. O Botafogo recusou em julho agora. Então o jogador continua no fogão por mais um bom tempo, se Deus quiser. Ou então, se for sair, vai ter que sair por um valor bem alto, porque a renovação aumenta aí o valor da multa, né? Tempo de contrato maior, lógico, multa maior também. Então é isso. Parabéns ao Matheus Ponte, jogador que a gente sabe que na defesa não é tão bom assim, mas é um cara que no ataque ele é muito potente, é muito perigoso. É um jovem, tem 21 anos, eu acho, algo assim. Tem um potencial enorme pela frente ainda. Daqui a uns 5, 4 anos será um grande lateral, tem nenhuma dúvida disso. Bom, o Botafogo tem a chance no jogo de amanhã contra o Mirassol de ir para 4º lugar e dormir aí dentro, né, do G4 do Brasileirão, já que o Bahia perdeu para o Cruzeiro, né, ficou com 36 pontos. Pelo menos a gente pode dormir não, né, porque não é rodada, é jogo único que a gente vai ter aí
Botafogo, porque tá fora da Libertadores e tudo mais, encaixar esse jogo nessa data de Conmebol, né? Sul-Americana e Libertadores. O Botafogo teria esse jogo que está adiado pago, né? O Bahia, que tem, se eu não me engano, o número de jogos também como o nosso, então deve 2 jogos também. Até pelo menos o Bahia pagar o jogo deles, nós dormiríamos no G4. Porque se ganhar, vai a 38. Empata em pontos com o Mirassol, né? Com um jogo a mais. Não, mesmo número de jogos, né? O jogo já seria o mesmo. Ambos iriam 22 jogos. Teríamos aí uma vitória a mais. Iríamos para 11 vitórias contra 10 do Mirassol. E passaríamos em pontos, né? Ficaríamos 2 pontos à frente do Bahia. Até que ele pelo menos pague seus jogos adiados. Então a chance de entrar no G4 e começar a encostar ali, quem sabe no Palmeiras, no Cruzeiro, né? Não pela briga pelo título, porque isso aí eu acho que é meio que difícil. Mas quanto mais perto desses caras a gente estiver, mais distante dos baixos do G6 e dos de fora do G6 também, a gente vai ficar. Então a chance de perder essa vaga direta para Libertadores, né, vai diminuindo. Ah, Rafael, por que direta? O G6 já serve para ir para a Copa do Brasil. Eu sei que o G6 para ir para a Copa do Brasil já serve, mas seria muito ruim para a gente ano que vem começar o ano em, sei lá, dia 2 de fevereiro, já com o jogo valendo vaga em Libertadores, com a pré-Libertadores. Porque a gente lembra que são 3 vagas, são 3 etapas, quer dizer, pré-Libertadores. O Brasil entra na segunda etapa já, na segunda fase pré, joga a segunda e se passar joga a terceira fase pré, e se passar joga a fase de grupos. A primeira fase pré é em janeiro, é lá pro final de janeiro, meados de final de janeiro. A segunda já é comecinho de fevereiro. E a terceira é meados pro final de fevereiro, porque aí em março já começa a fase de grupos. Meados de março, fase de grupos tem que estar ali começando já, meados pro final. Então a gente não pode a gente tem que ter uma boa pré-temporada ano que vem, para não repetir os erros desse ano. E seria importantíssimo ir direto para a fase de grupos. Por isso que eu digo que pegar essa vaga no G4 seria importantíssimo. Eu ainda acho, torço para que não, né? Torço para que dê sei lá, de São Paulo ou de, sei, Estudiantes, Vélez Sarsfield, que seja na Libertadores. Mas pode ser que dê Flamengo ou Palmeiras campeão. Se isso acontecer, já cai mais uma vaga direta para Libertadores. Já vira G5 para vaga direta e G7 para pré. Sem contar que, na minha opinião, o favorito a ganhar a Copa do Brasil hoje é o Cruzeiro. É o melhor time da Copa do Brasil. Corinthians é inferior, Fluminense e Vasco nem se falam. Então, Cruzeiro ganhando já viraria G6 para a vaga direta e G8 para pré-Libertadores. Então, se a gente ficar ali mais próximo possível do terceiro colocado, não porque a gente vai chegar na briga pelo título, mas quanto mais perto desse terceiro colocado a gente ficar, mais distante dos times de fora da vaga direta a gente vai ficar também, por consequência, e vai garantir mais fácil, quem sabe, aí a vaga direta. É por questão de planejamento, para que a gente ano que vem tenha um planejamento melhor e mais tempo de treinamento, de preparo para o time, para que a gente não tenha que, ano que vem, de novo pensar que o time está em março, abril, ainda se montando, se preparando, se construindo. Isso aí vai atrapalhar demais mais um ano do Botafogo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.